Salve, salve rapaziada, aqui é o Van Glauco falando. E na aula de hoje eu irei te explicar a teoria sobre o que são áreas no SPF. Antes de começarmos, eu peço para que você encarecidamente se inscreva no canal e deixe seu like aí no vídeo. Bem, vamos lá. Quando a gente fala sobre áreas no SPF, a gente segue a recomendação do RFC. Se você não sabe o que é uma RFC, clica aqui embaixo e tem um outro vídeo meu explicando sobre o tópico. Então, de acordo com a RFC do SPF, cada área tem em média a 45 a 60 roteadores. A Cisco ela faz uma boa prática de 40 a 60. Mas aí você tem de 45 a 55, é uma boa quantidade de equipamento na mesma área. E quais são as vantagens de você segmentar? Já que a área é um grupo lógico, ou seja, todo mundo que está na mesma área automaticamente compartilha a mesma tabela de roteamento. Então, se a gente olhar aqui para a área 0, então vamos dizer que na área 0 eu tinha essas redes publicadas, essas redes e essas redes aqui. Então, vamos dizer que a sua empresa cresceu, o seu gestor comprou umas duas abas, comprou uma empresa do lado, que é de contabilidade, e a outra empresa aqui que é responsável pela segurança patrimonial. Então, vamos dizer que aí você vai e segmenta, coloca um switch 3 na outra ponta e segmenta todo mundo da área 3. Então, aqui você tem dois roteadores na área 3, aqui você tem dois roteadores na área 2 e três roteadores na área 0. Se todo mundo estivesse na mesma área, qual seria o problema? Primeiro, quando o roteador está na área, todo mundo na mesma área, automaticamente ele compartilha a mesma tabela de roteamento para todos. Então, a tabela de roteamento do R1, do R3, do R2, do R10, todos eles compartilham as mesmas rotas. Qual é a desvantagem disso aí? Quanto maior a sua tabela de roteamento, maior o seu processamento e mais demorada a convergência do SPF. Mesmo estando point-to-point ou broadcast, você vai ter tempo do protocolo converger, entender e trocar todos os LSAs, LSUs, LS Request, LS Acknowledge entre eles, e aí você vai demorar um tempo maior. Também tem a questão do processamento alto em cada caixa, a questão da segmentação que você pode realizar de acordo com o SPF, de acordo com as áreas para o SPF, e aí você consegue saber do qual o problema. Por exemplo, se você perceber que todo mundo que é o 92.168.255 não responde ping, automaticamente é o pessoal da área 2. Se você perceber que todo mundo que for da rede 172.16.3 não responde ping, aparece lá um alerta no Zabbix dizendo que aquela rede o node está down, automaticamente é a área 3. Então, assim você tem uma visão macro de como dividir o processamento de áreas e não sobrepor, não deixar compartilhar todas essas rotas para todos os equipamentos. Não há necessidade disso. Isso é um erro de design, isso é um erro de planejamento da sua rede. Porque imagina só, se o R1 cair, ele vai mandar a atualização de tabela de roteamento para todos os roteadores, se estivessem todos na mesma área. Como estão em áreas diferentes, a área 0 vai ter uma atualização da tabela de roteamento e depois vai ter uma convergência para a área 3. Mas isso é de forma segmentada, de forma discada, encadeada, não é de forma broadcast para todo mundo na mesma área. Então, essa que é a importância de você segmentar por áreas. Você vai saber que aquele ali, exemplo, área 2 é o segundo andar, área 0 é o data center, área 3 é o terceiro andar. E também você dividir a carga do processamento. Você não precisa que todos os roteadores saibam todas as rotas. Você precisa saber que todas as áreas que foram criadas, elas têm que se interligar na área 0. Então, todo roteador que esteja na área 3, exemplo, aqui o R3 faz esse papel. Ele tem uma perna na área 0 e tem uma perna na área 3. O R2 aqui também tem a mesma função. Ele tem uma perna na área 2 e tem uma perna na área 0. Então, é extremamente importante você saber que todo roteador criado, toda área segmentada, elas têm que estar interligadas a uma perna na área 0, que é a nossa famosa área backbone. Então, fica essa dica para você de design. Segmenta por áreas, você divide a carga de processamento, você diminui a quantidade de processamento que cada caixa vai ter,
você diminui a quantidade de memória sendo utilizada, temperatura. Então, tudo isso vai ter uma visão mais ampla de como você implementar aquilo no seu ambiente. E dessa forma, você tem uma vida útil do equipamento maior. Em vez de equipamento durar 5 anos, pode durar 6, 7 anos, de acordo com a quantidade adequada de processamento que ele é utilizado no dia a dia. Então, isso é muito importante você ver, ler a documentação do fabricante, utilizar as boas práticas, e aí você consegue fazer uma expansão do seu ambiente de forma adequada, sem que o ambiente para. Tranquilo? Então, explicando aqui, na área, o R3 foi adicionado o R12. O R12 automaticamente está somente na área 3. Ele faz uma conexão point-to-point USPF com o R3. O R3 tem uma perna na área 0, e aí você consegue dizer que essa perna aqui ela é área 0, área 3, e essa perna aqui também tem área 3. Aqui no R2 é a mesma coisa. Você tem uma perna Internet 0/3 está na área 2, fechando um SPF point-to-point com R10. Tranquilo? Fechou o SPF, anunciou o roteador R2, que tem uma perna no área 0, vai fazer essa comunicação entre a área 0 e a área 2. Tranquilo? Essa foi a nossa adição do nosso laboratório. Na próxima aula a gente vai fazer isso na prática, a gente vai entender inter-áreas e inter-área e vamos ficar junto para entender mais o conhecimento. Tamo junto, fique com Deus, até a próxima e valeu!